Bom, meus amores, cheguei até aqui, ó. Fiz os meus bloquinhos. Deu um total de 9 bloquinhos, tá? De 4 pontos altos separados por uma correntinha, tá? Agora, a gente vai começar a nossa lateral, tá? Vai ter uma alteraçãozinha. Ó, fiz aqui. Vou fazer uma correntinha de separação. Vou pular um ponto de base e vou fazer nessa lateral 2 bloquinhos com 3 pontos altos separados por uma correntinha, tá? Nessa carreirinha aqui, a gente não pula esses pontos de base, tá? Nessa primeira carreirinha aqui, nós não vamos pular nenhum ponto de base, vamos apenas fazer as correntinhas para separar, mas não vamos pular nenhum de base, tá? Vou fazer junto com vocês aqui para não ficar dúvida, ó. Fiz uma correntinha de separação e aqui, esse aqui eu pulo, porque é o primeiro, é na onde a gente vai começar a fazer a voltinha. Então, a gente só vai pular só o primeiro e esse aqui, e aqui, na lateral, a gente não pula nenhum, tá? A gente não vai pular nenhum aqui. A gente vai pular só esse aqui, que é o primeiro, ó. Tá vendo? Ó, é o primeiro aqui, ó. Então, eu fiz uma correntinha de separação e vou pular um ponto só de base e vou vir no próximo. Eu vou fazer o meu primeiro bloquinho de 3 pontos altos, pegando sempre na correntinha de trás, tá? Ó. Fiz aqui o meu primeiro bloquinho. Aí, agora, eu vou fazer uma correntinha e não vou pular nenhum de base, tá? Aqui, eu não pulo nenhum de base, eu fiz só a correntinha e vou fazer mais 3 pontos altos, ó. Vou vir aqui no próximo, tá vendo, ó? Deixa eu focar, que aí, ó, eu não pulei nenhum de base. Eu vou vir aqui no próximo e vou fazer mais 3 pontos altos, ó. 1, 2, 3, tá? Então, eu fiz 2 bloquinhos com 3 pontos altos, eu não pulei nenhum de base, eu fiz só uma correntinha aqui em cima. Eu não pulei nenhum de base, tá? A gente só pula um de base pra gente começar a lateral. Então, quando a gente começa a lateral, a gente pula um de base, tá? Mas aí, na hora que a gente começa a fazer os nossos bloquinhos com 3 pontos altos, a gente não pula nenhum mais. A gente só vai pular um ponto alto na hora que a gente chegar no final da lateral. Aí, a gente vai pular mais um ponto alto e vai começar os bloquinhos da lateral maior, tá? Ó, fiz aqui meus 2 bloquinhos, tá vendo? Ó, fiz 2 bloquinhos aqui, separados por uma correntinha. Vou fazer mais uma correntinha e vai ter mais uma alteração. Ó, no próximo, pegando na alcinha de trás, eu vou fazer um ponto alto. No próximo, eu vou fazer um aumento, que é 2 pontos altos na mesma correntinha, tá? Então, aqui, nessa carreira aqui, eu já vou ter o meu aumento. Serão 2 aumentos, só nessa carreira aqui, tá? Então, ó, fiz o meu aumento. Dois bloquinhos com 3 pontos altos, separados por uma correntinha. E serão 2 bloquinhos com aumento. Não vamos pular nenhum de base. Então,
eu vou fazer uma correntinha de separação e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Um ponto alto e um aumento. Tá vendo? Ó. Então, na lateral, eu fiz 2 bloquinhos com 3 pontos altos, separados por uma correntinha, não pulei nenhum de base. Fiz uma correntinha de separação, um ponto alto, um aumento. Uma correntinha de separação, um ponto alto, um aumento. E aqui, a gente vai fazer a mesma coisa que aqui na lateral. Então, serão 2 bloquinhos com 3 pontos altos cada, tá? E na lateral, vai ser da mesma forma. Os bloquinhos com 4 pontos altos separados por uma correntinha, pula um de base, 4 pontos altos. Pula um de base, uma correntinha, a mesma coisa, tá? E aí, quando chegar aqui nessa outra voltinha, eu faço junto com vocês, para não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Então, eu vou fazer a minha aqui, vou terminar de fazer a minha voltinha, vou fazer a minha lateral e quando chegar na outra voltinha, eu volto com vocês pra gente fazer junto, tá bom? Ó, voltei aqui com vocês pra mim mostrar aqui, ó, que fica certinho, tá? Serão 6 bloquinhos com 3 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? É essa sequência. 2 bloquinhos sem aumento, ó. São 2 bloquinhos sem aumento. 2 bloquinhos com aumento. Tá vendo, ó? 2 bloquinhos com aumento. E os outros 2 sem aumento. Tá? Para você começar a fazer a lateral, você pula um ponto de base. Para você começar a fazer a sua lateral. E quando você começa a fazer a sua lateral com os 3 bloquinhos, com os 6 bloquinhos, você não pula nenhum de base. Ó, eu não pulei nenhum de base, tá vendo? Aí, ó, cheguei aqui no final, ó. Cheguei aqui no final, vou fazer a minha correntinha de separação, eu vou pular o de base, que foi o que a gente pulou aqui, para ficar igual. E vou começar a fazer os meus bloquinhos de 4 pontos altos, pegando na alcinha de trás, ó. Tá vendo? Sempre pegando nessa alcinha de trás para dar um destaque no trabalho, ó. E vou continuar a fazer essa sequência, ó. Pula um de base e faz 4 pontos altos. Separados por uma correntinha, serão um total de 9 bloquinhos, tá? Então, ó, fiz aqui a minha voltinha, ó. São 6 bloquinhos, serão 2 aumentos, e aí você segue fazendo toda a sua lateral, tá bom? Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Bom, meus amores, fiz aqui, ó, minha outra lateral, tá? Do mesmo jeito que eu fiz essa daqui, ó. Eu fiz essa daqui. Fiz a minha lateral, pulando sempre um ponto de base, 4 pontos altos separados por uma correntinha. A lateral, a mesma coisa. Quando chegar no último bloquinho aqui de 4 pontos altos, pula um de base e começa a fazer os bloquinhos. São 3 pontos altos separados por uma correntinha, não pula nenhum de base, tá? Então, serão 2 bloquinhos com 3 pontos altos,
2 bloquinhos com um aumento, tá? Será um aumento em cada bloquinho aqui do meio, e mais 2 bloquinhos com 3 pontos altos, sem aumento. A gente vai ficar com 6 bloquinhos, tá? E aí, você faz a mesma coisa na outra lateral, ó. Tá vendo? O tapete fica certinho. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, essa lateral, ela vai ser sempre a mesma coisa, tá? Ó, subi 3 correntinhas e vou fazer um ponto alto para cada ponto de base, pegando sempre na alcinha de trás do nosso ponto, tá? Uma correntinha de separação, ó, tá vendo? Uma correntinha de separação, ponto alto em cima de ponto alto, tá? E aí, a lateral, ela sempre vai ser do mesmo jeito. A lateral, ela não tem segredo, ela sempre vai ser desse jeito. Então, eu vou fazer a minha lateral aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês, porque aqui a gente já vai ter alteração também, tá bom? Então, vou fazer a minha lateral e já volto com vocês, pra gente fazer a lateralzinha junto. Amores, ó, fiz aqui a minha lateral, né? A lateral maiorzinha. Agora, nós vamos fazer essa voltinha aqui. Nessa voltinha aqui agora, vai ter uma alteração. Nós vamos fazer um aumento sempre no último ponto de base, tá? Sempre vai ter um aumento e sempre vamos pular um ponto de base de um bloquinho para o outro. Então, ó, é um ponto alto em cima de cada ponto de base e no último a gente faz o aumento, ó. Então, nessa primeira aqui, a gente tinha 3 pontos altos, né, nos bloquinhos. Agora, a gente vai ter 4, porque a gente vai fazer o aumento sempre no último pontinho de base, tá? De cada bloquinho, ó. Aí, agora, a gente pula um ponto de base, ó. A gente pula, que dá certinho aquela correntinha que a gente fez entre um bloquinho e outro. Então, a gente pula essa correntinha e faz em cima do primeiro ponto alto, ó. 1, 2, e agora o aumento, ó. São 2 pontos altos na mesma correntinha de base. Tá vendo? De novo, ó. Uma correntinha, pula um pontinho, que é aquela primeira correntinha que a gente fez, e começa a fazer ponto alto em cima de ponto alto, ó. 2. E o aumento. Sempre vai ser no último ponto de base, o nosso aumento, tá? Ó, correntinha de separação no outro bloquinho. 1, 2 e o nosso aumento. Ó, tá vendo? Ele tá ficando assim, ó. Com o nosso aumento sempre no último, ó. Fiz aqui, 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 aqui. Vou fazer nos 6 bloquinhos, tá? Serão 6 bloquinhos na lateral e nessa voltinha, né? Então, serão 6 bloquinhos nessa lateralzinha aqui menor, na voltinha. E na lateral maior, 9 bloquinhos, tá? Nessa lateral maior, que são os 9 bloquinhos, não tem aumento. Sempre vai ser a mesma coisa. 4 pontos altos, pula um de base, 4 pontos altos. Sempre vai ser desse jeito. Não vai ter aumento aqui, nessa lateral maior. Os aumentos a gente faz na voltinha do tapete, tá? O que você faz desse lado aqui, você faz desse outro lado aqui também,
para não dar diferença. Os aumentos são sempre no último pontinho de base, tá? Ó, uma correntinha, faço 1, 2, e no último é que eu venho com o aumento. Ó, uma correntinha, e no nosso último bloquinho dos 6, ó. 1, 2, e aqui o aumento, ó. Tá vendo, ó? Então, ficará 6 bloquinhos com aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bloquinhos com aumento. Sempre o aumento no último ponto, tá? E a lateral, do mesmo jeito. 4 pontos altos, pula um de base, faz a correntinha, mais 4 pontos altos. Serão 9 bloquinhos desse aqui, tá? Na lateral maior. E na voltinha, os nossos aumentos, tá? Ó, vou fazer uma correntinha de separação e vou começar a minha lateral maior. Eu pego sempre na correntinha de trás do trabalho, tá vendo? 2, 3 e 4. Uma correntinha de separação, pulo um ponto de base e venho no meu próximo. Sempre vai ser desse jeito. O tapete todo vai ser desse jeito, tá? Ó. E aí, o tamanho do tapete é você que define, né? A largura do tapete é você que define. Se você quiser fazer uma passadeira, lógico que você vai fazer mais correntinhas, né? Você vai aumentar a quantidade de correntinhas. E a largura é você que define. Se você quiser fazer ele maior, só é você fazer mais vezes, tá? Esse aqui, eu faço 7 carreiras desse aqui, tá? A gente conta desde o primeiro, a gente vai contar desde esse primeiro aqui, que são os bloquinhos. Eu vou fazer 7 bloquinhos desse daqui, tá? Eu vou terminar esse aqui. Vou fazer a outra voltinha junto com vocês, para não ficar dúvida, e vou fazer mais uma carreira, tá? Vou fazer a próxima carreira para mostrar para vocês como que vai ficar o trabalho, tá? E aí, as próximas vocês fazem aí na casa de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiver, é só voltar ao vídeo, tá? Volta o vídeo, faz de novo, quantas vezes for preciso, não tem pressa. O crochê, ele é uma terapia, né? Eu vejo como uma terapia. Você tem que ter tempo, tem que ter paciência, então não adianta você querer fazer um trabalho e fazer com pressa, né? Você faz com pressa, não dá certo. Você tem que desmanchar, você tem que fazer de novo. Então, faz com calma, presta bastante atenção nas correntinhas, em cada ponto que você tá fazendo, tá? Ficou com dúvida? Volta o vídeo, não tem problema, volta o vídeo, tá? Se ficar alguma dúvida, se ficou alguma, né? Pode me mandar aí nos comentários, que eu vou responder para vocês. Tá bom? Então, é isso, ó. Eu vou seguir fazendo o meu aqui. Quando chegar nessa outra voltinha aqui, eu volto com vocês, tá bom? Pra gente fazer mais essa voltinha aqui junto. Ó, voltei aqui pra gente fazer a voltinha, né, ó. Fiz aqui a minha lateral maior, vou fazer uma correntinha, vou pular
um de base e vou fazer em cima desses daqui. Então, eu pego na parte de trás, faço um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. E no próximo, o nosso aumento. Que são 2 pontos altos dentro da mesma correntinha. Faço uma correntinha de separação, pulo um de base e vou pro próximo. Um ponto alto, 2 pontos altos. E no próximo, o meu aumento. Uma correntinha de separação e no próximo bloquinho, um ponto alto, 2 pontos altos e no próximo o meu aumento. Vendo? O mesmo que eu fiz aqui, eu tô fazendo aqui, tá? Então, ó, vai ser sempre desse jeito. Na curvinha, nós vamos sempre fazer o aumento. Sempre vai ter um aumento no último de base. Então, você faz a lateral do mesmo jeito, ó, não tem erro, fica ponto em cima de ponto. Nas duas lateral maior, ele fica certinho. E na voltinha, é sempre a mesma coisa, ó. Você faz o ponto alto em cima de ponto alto. Quando chegar no último, nesse aqui, você faz o seu aumento. A gente começou com 3, estamos com 4, na próxima com 5, na próxima com 6, e assim por diante, tá? E aí, nós vamos fazer o tapete, eu vou fazer 7 carreiras, né, dessa daqui, com aumento. Vou fazer 7 carreiras. E aí, eu volto com vocês pra gente dar continuidade no nosso trabalho, tá? Sempre vai ser essa sequência, não vai ter alteração no desenho do tapete, né? Sempre vai ser dessa mesma forma, com os aumentos nas laterais, tá vendo? Sempre vai ser desse jeito, as 7 carreiras, fazendo o aumento sempre no último pontinho de base da voltinha, uma correntinha de separação, ó. E por assim, vai fazendo as 7 carreiras, tá bom? Eu vou fazer as minhas carreiras aqui e já volto para mim mostrar para vocês. Eu vou fazer aqui e vou fazer só mais uma com vocês. Vou fazer só mais uma carreirinha aqui com vocês, a voltinha, tá? Pra gente ficar com 5 pontos altos aqui, né? Um de aumento. E aí, as próximas vocês fazem aí na casa de vocês, tá bom? Vou terminar aqui, vou fechar sempre na última correntinha com um ponto baixíssimo, sobe 3 correntinhas, faz a lateral. Quando eu chegar aqui, novamente, eu volto com vocês, pra gente fazer a voltinha, tá bom? Ó, cheguei aqui na voltinha novamente, tá? Fiz aqui a minha lateral, igual as outras carreiras, né? Agora, eu vou fazer aqui a lateralzinha com vocês. Aqui, nós vamos ficar com 5 pontos altos. Nós temos 4, agora, nós vamos ficar com 5, ó. É ponto alto em cima de ponto alto, pegando na alcinha de trás de cada ponto. E quando chegar no último ponto, que é esse daqui, ó, o de aumento, a gente faz 2 pontos na mesma correntinha, ó. Ficando com 5, tá? Vou fazer mais uma vez, ó, uma correntinha de separação, venho no próximo, ó, pegando na alcinha de trás e vou fazer ponto alto em cima de ponto alto.
pegando sempre na alcinha de trás, tá? Pra dar um destaque. Ó, cheguei no último, eu faço o meu aumento, que são 2 pontos altos na mesma correntinha, tá? Vou fazer assim nos 6 bloquinhos da voltinha. E é igual eu falei pra vocês. Vai ser desse jeito, as 7 carreirinhas que a gente vai fazer, sempre com aumento no último, e a lateral maior do mesmo jeito, tá? Então, ó, tá ficando assim. Aqui, ó, sempre vai ter o aumento no último. Não esqueça de fazer o aumento, tá bom? Então, ó, o tapete, ele vai ficando assim, ó. Ele fica bem certinho. As laterais, 9 bloquinhos com 4 pontos altos. A lateral maior não tem aumento. Os aumentos serão sempre nos 6 bloquinhos da voltinha. No último ponto, separado por um ponto alto e uma correntinha, tá bom? Eu vou fazer as minhas 7 carreirinhas do mesmo jeito. E aí, eu volto com vocês pra gente poder trocar o fio, que a gente vai usar o outro fio, da outra cor, tá bom? Lembrando sempre de fazer os aumentos, tá? Se você não fizer o aumento, o tapete, ele vai dar diferença, tá? Então, vou fazer aqui as minhas 7 carreirinhas, e aí eu já volto com vocês pra gente dar continuidade no nosso trabalho, tá bom? Bom, meus amores, voltei aqui, ó, terminei as minhas 7 carreirinhas, igual eu tinha falado pra vocês, ó, tá? Lembrando que na lateral maior a gente não faz os aumentos serão sempre na voltinha do trabalho e sempre no último ponto de base, tá bom? Agora, ó, eu fechei aqui, ó, com um ponto baixíssimo, tá vendo, ó? Na última correntinha que a gente fez, eu não vou cortar o meu fio. Por quê? Porque a gente vai trocar de fio agora, vou usar esse aqui, ó. E a gente vai fazer só uma carreirinha dele. Então, eu não vou cortar o meu fio azul por enquanto, tá? Vou mostrar pra vocês como que eu faço. Pra gente iniciar a próxima carreirinha, ó. Vou fazer aqui a minha laçadinha inicial. Ó. Fiz aqui a minha laçadinha inicial. Aí, eu vou pegar em qualquer pontinho de base aqui, ó, qualquer um. E vou começar a fazer os meus pontos altos, tá? Vai ser da mesma maneira, a única diferença é que a gente vai trocar o fio, a cor do fio. Então, ela vai ser do mesmo jeito, a próxima carreirinha de ponto alto, fazendo os nossos aumentos na voltinha do trabalho, fazendo a separação, ó, vou colocar aqui, ó, tá vendo? Ó, vou colocar em qualquer ponto alto aqui, ó, porque não vai fazer muita diferença não da onde você começa, ó. Fechei. E vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, ó. Então, essa carreirinha aqui não vai ter muita diferença, tá? Lembrando sempre de fazer os nossos aumentos, ó. Aqui eu já tenho o meu último aumento, tá vendo? Ó, então, eu vou fazer o meu aumento, vou respeitar os aumentos da voltinha do trabalho, das 2 voltinhas do trabalho. Faço uma correntinha de separação, venho aqui nesse último, né, no primeiro, no caso, no primeiro bloquinho, tá vendo? Que eu não cortei o fio, né? Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra mim poder colocar o fio
por dentro desse outro mais clarinho, sem precisar cortar o fio, ó. Uma correntinha e ponto alto em cima de ponto alto, ó. Não tem muito segredo. Vai ser a mesma coisa. Porque aí a gente vai voltar novamente com o fio azul bebê. Então, por isso que eu não cortei. Esse aqui, ó, se você quiser cortar, você pode cortar também, tá? Na hora que terminar. Ó, quer ver, ó? Ficou aqui, né, ó? Nesse primeiro pontinho aqui, ó. Tá vendo? O que que eu vou fazer? Eu vou colocar ele pra cá, ó. E com a minha agulha, peraí, tem que ser o contrário. Ó. E com a minha agulha, ó, eu vou passar ele por aqui por dentro, ó. Tá vendo? Dá um pouquinho de trabalho? Dá um pouquinho de trabalho. Mas eu acho, na minha opinião, que fica bem melhor você fazer desse jeito do que você ficar cortando o fio, ter que ficar fazendo aquele monte de arremate, né? Ó. Pronto. Fiz. Tá vendo? E aqui, ó, vai ser do mesmo jeito. Você vai subir 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, ó. E vai continuar fazendo da mesma maneira, ó. Ele fica certinho. Tá? Então, eu vou terminar essa minha carreirinha com essa outra cor, a cor caqui. Vou fazer a minha volta da mesma maneira que eu fiz com o azul bebê, eu vou fazer com esse daqui. Então, a lateral maior vai ser sempre a mesma coisa, os bloquinhos com 4 pontos altos separados por uma correntinha, pulo um de base, outro bloquinho. E nas laterais, da mesma forma, lembrando sempre dos nossos aumentos no último ponto de base, tá bom? Então, eu vou fazer todinha a minha lateral com o fio caqui, e aí eu volto com vocês pra gente fazer essa próxima carreirinha aqui com o azul bebê novamente, tá bom? Amores, ó, voltei aqui pra gente fazer uma lateralzinha junto, uma voltinha pra não ficar dúvidas, tá? Ó, fiz a lateral maior aqui, ó, tá vendo? Sempre do mesmo jeito, ó. Os bloquinhos, 9 bloquinhos. E aqui, ó, eu já tô chegando na primeira voltinha, né? No primeiro aumento da voltinha, ó. Eu tenho o meu aumento. Então, eu vou continuar com os meus aumentos. Se você não faz os aumentos, o tapete, ele começa a já dar uma alteração, então, ele não fica retinho, tá? Você vai seguir fazendo do mesmo jeito. As 2 voltinhas do tapete sempre vai ser assim, tá bom? Aí, eu vou fazer essa minha lateral aqui. Eu não vou cortar o meu fio, porque a gente só vai fazer mais uma dessa azul bebê. Tá? A gente só vai fazer só mais uma carreirinha dessa aqui, azul bebê, e nós já vamos iniciar o bico do tapete. O bico do tapete vai ser dessa cor aqui, então, eu não vou cortar, tá? Eu vou mostrar pra vocês, vou terminar essa daqui, vou fazer essa daqui, e aí eu volto com vocês pra gente começar a fazer o bico do tapete, tá bom? Bom, meus amores, voltei aqui, ó. Fiz aquela minha carreirinha com a cor caqui. Fiz toda ela, ó. E agora, eu já tô aqui na outra que eu falei pra vocês, ó, na azul bebê. Eu não cortei o meu fio, tá? Ele continua aqui, ó, eu não cortei ele, tá vendo? Ele continua aqui.
Aí, agora, eu voltei aqui pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer essa lateralzinha aqui, né? Porque eu falei dessa daqui, a gente continua com o aumento, e nessa azul também a gente vai fazer os aumentos, tá? Então, você faz um ponto alto em cada pontinho de base, é a mesma coisa, ó. Você vai fazer um pontinho em cada ponto alto de base, ó. Tá vendo? Ó, um ponto alto em cada ponto de base, pra gente seguir o gráfico do tapete. Ó, um pontinho alto em cima de cada ponto de base, e quando chega no último do bloquinho, ó, quando chega no último, eu faço o meu aumento. Ó, tá vendo? Então, ele permanece assim, a nossa voltinha, tá? Eu fiz as minhas 7 carreirinhas, do mesmo jeito, os 9 bloquinhos sem aumento, a lateral com os 6 bloquinhos, né, a voltinha, com os 6 bloquinhos com aumento. Aí, eu mudei a cor do tapete, eu vim pra cor caqui, fiz do mesmo jeito, com os aumentos na lateral e os bloquinhos, os 9 bloquinhos da lateral maior do mesmo jeito. E com o azul bebê também vai ser do mesmo jeito, tá? Sempre respeitando os aumentos, na voltinha, pula um pontinho de base, ó, vai pro próximo bloquinho, e na lateral maior, sempre do mesmo jeito, nos 9 bloquinhos, tá? O tapete, ele fica certinho, ó, tá vendo, ó? Ele vai ficando certinho, tá? Vou fazer a minha volta com o azul bebê e já volto pra gente fazer, dar início no bico do tapete, tá bom? Aí, quando eu chegar nesse daqui, que você fechar aqui, você pode cortar o seu fio, tá? Aqui você pode cortar. Você fecha aqui, né, com um ponto baixíssimo, tá? Pra fazer o arremate, e aí você pode cortar, que a gente vai usar só esse aqui agora, tá bom? Aí, a hora que eu terminar aqui, eu volto com vocês. Bom, meus amores, voltei aqui pra mostrar pra vocês. Nessa carreirinha aqui, ó, ela vai ser ponto alto em cima de ponto alto, tá? Já comecei aqui a fazer, ó, pra mim mostrar pra vocês. Ela vai ser ponto alto em cima de ponto alto. Quando chegar aqui no último, a gente respeita os nossos aumentos, tá? Porém, a gente não vai fazer mais aquela correntinha de separação. Na anterior, nessa última que a gente fez aqui na azul bebê, lembra que a gente sempre fazia a correntinha, pulava um de base, né? Nessa daqui, a gente não vai pular um de base e nem vai fazer a correntinha de separação. No lugar da correntinha, a gente vai fazer um ponto alto, tá? Então, serão essas duas alterações nessa próxima carreira, que será o ponto alto aqui, a gente não vai pular nenhum, de base, nem na lateral, nessa lateral maior, e nem aqui, tá? Então, nessas duas lateral, na lateral maior e na lateral que faz a voltinha, não vai ter mais a correntinha de separação. Serão ponto alto em cima de ponto alto. E no último pontinho de base da lateral, o aumento. A gente sempre respeita o nosso aumento. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, como que eu estou fazendo. Eita, tá caindo aqui, peraí. Ó, a gente vai sempre fazer ponto alto em cima de ponto alto, tá? Se você quiser fazer dentro aqui, ó, da correntinha, você pode fazer, ó. Você pode fazer. Mas eu gosto de fazer assim, ó.
eu gosto de pegar por baixo aqui, ó. Que eu acho que fica bem mais seguro o tapete. Tá vendo? Eu peguei aqui por debaixo. Se você achar melhor, você pega na correntinha, tá? E aí, ó, você continua fazendo, ó, ponto alto em cima de ponto alto, até você chegar na sua voltinha. Ó, cheguei aqui, eu não faço correntinha, eu faço ponto alto. Ponto alto em cima de ponto alto, tá? Que aí, na próxima carreira também vai ter alteração, ó. E aí, o tapete vai ficando assim, ó. Tá vendo? Aí, ele fica certinho. E aí, ó, a gente continua fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Na onde tem a correntinha, a gente vai fazer o nosso ponto alto também. E aí, quando chegar aqui na lateralzinha, ó, nessa primeira lateral, na onde tem um aumento, eu volto com vocês pra gente fazer junto essa voltinha aqui, tá? Pra não ficar nenhuma dúvida. Bom, meus amores, cheguei aqui, ó, na primeira lateralzinha, né? Na primeira voltinha do tapete pra mim mostrar pra vocês. Aqui, ó, eu tenho o meu primeiro aumento, que é naquele primeiro bloquinho, né? Da lateral. A gente vai fazer o nosso aumento. Fiz o meu aumento. E aqui, ó, na onde é a correntinha, eu vou fazer um aumento também, tá? Então, a alteração que tem é essa. É ponto alto em cima de ponto alto, tá? E na onde tem aumento, você continua fazendo o seu aumento. Na onde tem a correntinha, você vai fazer um ponto alto, não vai fazer mais a correntinha de separação, e vai seguir fazendo desse jeito até você chegar na outra ponta, ó. Ponto alto em cima de ponto alto, ó. Cheguei aqui, ó, no meu outro aumento. Tá vendo, ó? Já tô no meu outro aumento. Vou fazer o aumento novamente, ó. Fiz o meu aumento e aqui tem aquela correntinha de separação. Eu venho e faço um ponto alto. E sigo fazendo ponto alto em cima de ponto alto, sem pular nenhum de base. Tá? Vou fazer só mais um aqui pra mostrar pra vocês. Ó, ele fica bem certinho. Tá vendo? Ele fica bem certinho. Cheguei aqui, ó, no meu outro aumento, que é esse aqui, ó. Nesse aqui, eu vou fazer mais um aumento, ó. Que é 2 pontos altos no mesmo. E na onde tem a correntinha, eu faço mais um ponto alto. E vou seguir fazendo assim por todo o tapete até chegar aqui, tá? Quando chegar aqui, eu vou fechar com um ponto baixíssimo e aí eu volto com vocês pra gente fazer a nossa próxima carreirinha, tá bom?